Turma do Rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. Estamos iniciando mais um programa da Turma do Rádio, diretamente dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. E lá se vai o primeiro mês de 2017. Como nada se fez, nada mudou. Parece que continuamos em 2016 com os mesmos problemas, as mesmas pessoas e nenhuma solução. O aposentado que comemora o seu dia nesta semana segue apreensivo, sem os direitos pelos quais pagou a vida inteira. Eles, como os demais trabalhadores, diante das prováveis mudanças nas regras da aposentadoria, vão ficar com o que também se comemora nesta semana, na saudade. E o curioso é que a semana também tem o Dia da Não Violência e o Dia Mundial da Solidariedade, coisas que absolutamente não estão em voga em nossa sociedade. Bem, como também vivemos o Dia do Mágico, tudo pode acontecer. Quem sabe não saem de alguma cartola as medidas que o país precisa para voltar a crescer. Turma do Rádio. Mas vamos às atrações desta edição da Turma do Rádio. E para começar, aqui está ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Oi, Barbosa. Estamos aqui mais uma vez, mandando um abraço forte de toda a Turma do Rádio para você que nos escuta, onde quer que esteja nesse momento. E que a felicidade seja a sua companheira de sempre. Para você, menininha, que encheu de bordados dourados a sua vida e acha que todo mundo é bom, ouça papai e mamãe, porque é uma necessidade fazer isso, sem dúvida nenhuma, tá? Atenção para o que eu vou contar agora. O Ricardo Peixoto Sampaio, em 1985, tinha 21 anos e cometeu um ato canalha e covarde contra a vida quando, alegando que ia pegar um agasalho na casa dele, levou Mônica Granuso, uma jovem de 14 anos, ao seu apartamento, na Fonte da Saudade, e lá, já viu, na Lagoa, e lá tentou alcoolizá-la para estuprá-la, inclusive oferecendo drogas à menina. Mônica, desesperada, reagiu, sendo agredida e já viu como é que é, né? Física e moralmente. A coisa foi impressionante. Estabeleceu-se então uma correria incrível. Ricardo perseguindo Mônica, que fora de si, ante o desespero que ela via na face daquele homem bestializado, querendo possuí-la de qualquer maneira, já viu como é que é. A menina se lançou do 7º andar e morreu. O ato covarde foi coroado pelo assassinato e, logo depois, ele ligou para 2 amigos, arregimentando os 2 camaradas que enrolaram o cadáver num tapete e atiraram a Mônica exatamente da vista chinesa. Bom, a justiça é flácida e compreensiva para com aqueles que transgridem a lei, que dão uma banana para a lei. Aí o que aconteceu com esse rapaz que matou uma menina de 14 anos tentando estrupá-la? O meliante foi condenado a 20 anos de prisão e numa prova inconteste. Deus que livre as pessoas de bem a pensarem assim, que vale a pena matar nesse país. Foi solto em 1984, após cumprir 9 anos de reclusão, ou seja, 1/3 da pena.
A justiça desdobra as leis, recuperando homens que, depois de cumprida a pena, reincidem, matam, estupram e pintam o diabo contra a nossa sociedade indefesa, a nossa sociedade onde até os policiais têm medo de andar fardados. Franca e sinceramente, até quando essa desordem legal vai atingir a sociedade como um todo? Turma do Rádio. Ainda no primeiro mês do ano, a esperança continua conosco. Afinal, ela não pode morrer jamais. É o que nos ensina, em sua sabedoria, a conselheira da Turma do Rádio, Glória Brito. Cazuza já dizia, né, que o tempo não para. A vida também não. Avançando sempre, né, gente? É certo que o que passou, passou. Mas é mais certo ainda que tudo serve de experiência. E temos o agora para começar até do zero a nossa vida, se for necessário. Vamos seguir em frente, edificando o que pode ser edificado, mostrando a nossa capacidade, as nossas qualidades, detendo o pessimismo, a desesperança, fazendo tudo com coragem e fé no futuro. Se existem enormes dificuldades, se as julgamos intransponíveis, o melhor então é mandar tudo às favas, utilizando o nosso poder criador e a nossa determinação. Todo dia você pode se reinventar. Mostremos sem temor do que é capaz a nossa força de vontade. E vamos afirmar o melhor que pudermos em alto e bom som que somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Mas não vamos nos esquecer, porém, do ingrediente fundamental para a colheita das nossas conquistas. A perseverança no nosso treinamento interior. É o famoso pulo do gato. Como os atletas que conquistam medalhas e mais medalhas, nós também podemos colher a grande medalha que almejamos, a vitória na vida. Não é? Pensem nisso. Um beijo. Turma do Rádio. É certo que neste ano o Congresso vai votar a proposta de liberação dos cassinos em todo o país. Ricardo Alexandre. E a movimentação, Barbosa, de quem é contra e quem é a favor da liberação do jogo já começou. O presidente da Lotérgio, Sérgio Ricardo, ele já circula em Brasília tentando convencer os parlamentares sobre a importância das loterias para os estados. Ele se preocupa porque tem uma proposta que concentra o jogo nas mãos da Caixa Econômica Federal e proíbe o funcionamento das loterias estaduais. O presidente da Lotérgio lembra que 70% dos lucros vão para as creches, asilos e entidades filantrópicas. Aqui no estado do Rio, a arrecadação das loterias estaduais gera 200 milhões de reais por ano. As expectativas são de que, se forem liberados os cassinos, o país possa arrecadar com os jogos nada menos do que 50 bilhões de reais por ano. Como o Rio de Janeiro representa 12% da economia nacional, ficaria com 3 bilhões de reais por ano. É hora de deixar a hipocrisia de lado, né? Joga quem quer e o governo precisa faturar e não apenas enfiar a mão no bolso do contribuinte. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Ele sabe tudo de esporte e tem cada história. Sérgio Américo. Grande amigo Francisco Barbosa, alô galera da Turma do Rádio. E hoje uma história que envolve o saudoso Tim Maia, um dos grandes intérpretes da música brasileira que lamentavelmente nos deixou em 1998. E o Tim Maia, antes de falecer, ele ficou um determinado período internado. E é claro que a imprensa fez a cobertura. Infelizmente o Tim Maia não se recuperou. Então na Rádio Globo, década de 90, o nosso querido Luiz de França, Ei França, estava comunicando e a repórter do jornalismo no hospital fazendo o boletim do estado de saúde do Tim Maia. Então, em dado momento, o Luiz de França, vamos agora ao hospital onde o Tim Maia está internado, desejando que ele se recupere. Vamos às informações com a repórter da Rádio Globo. Aí a jornalista entrou dizendo, a situação do Tim Maia é difícil, é complicada, ele está tendo uma recuperação difícil, mas existe toda uma corrente no Brasil e no mundo para a recuperação do Tim Maia. E nisso havia uma música em BG, como se diz na linguagem do rádio, né?
por baixo da voz do comunicador e era uma música do Tim Maia. Então, quando a repórter devolveu para o Luiz de França, ele disse, é claro, emocionado, vamos acreditar que o Tim Maia vai se recuperar, com certeza ele vai deixar o hospital. Nesse momento o operador sobe a música, aí sabe quem entrou? Justamente o grande Tim dizendo, estou indo embora. Aí ficou aquele silêncio, Barbosa. Turma do Rádio. Sempre é hora de matar saudade. Sempre é hora de ligar a máquina do tempo da Turma do Rádio. Vem aí o baú do Jimmy Hall. Jimmy Hall. Querido Barbosa, oi, gente amiga da Turma do Rádio, que alegria. E você conosco, muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando pela Rádio Cabo Frio, clicando aqui nos canais da Turma do Rádio, no YouTube, no Facebook, né, interagindo. Um abraço gigante para todos que nos ouvem também pela nossa web rádio, né, Turma do Rádio, Estação Turma do Rádio. Aliás, você já baixou o aplicativo? Vai lá na loja Play Store, coloca o Nossa Turma do Rádio Estação aí no seu smartphone, você vai ficar feliz da vida, né? O show não pode parar. O nosso show continua com o Barbosinha, com o Sérgio Américo e tudo mais. E olha, em falar em show e show business, envelhecer no estrelato é muito difícil, né? São poucos. O Mick Jagger com a banda Rolling Stone, sim, né? Eles estão até hoje fazendo shows. Tem um outro nome, o Elton John. O Elton John é uma estrela de primeira grandeza, não é? No ano de 1970, o primeiro single que ele gravou e que foi um sucesso estrondoso foi a música Your Song. Foi gravado por Al Jarreau, por uma série de outros artistas maravilhosos. Ano de 1970, ano da conquista do tricampeonato, a Taça Jules Rimet. Nós vamos lembrar do Elton John, essa super estrela, envelhecendo ainda e dando grandes sucessos e shows pelo mundo. Your Song, vamos lembrar. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done. Turma do Rádio. A cada dia cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular, pela Rádio Cabo Frio e outras que nos retransmitem. Hoje vamos agradecer algumas delas. Para quem você manda seu abraço, Jimmy Hall? Vou mandar meu abraço pro Sérgio Grilo, pro nosso Marcos Castro, ali da Tijuca, também lá no Recreio dos Bandeirantes, meu irmão Johnny, meu sobrinho Gabriel, todo mundo ouvindo o nosso programa, comentando, clicando, falando: essa turma é show! Pra quem você manda seu abraço, Sérgio Américo? Pra essa galera bonita que tá sempre ligada na Turma do Rádio, obrigado pelo carinho, pela audiência, tá todo mundo ligado. Então um grande abraço para Sebastiana Prado, Nathaniel Reis, Elias Tenório Barbosa, Gabriel Marques, João Antônio Caruso, Celso Figueira, Magno Alexandre e Jorge Drummond. Um beijo no coração de cada um, todos sempre conosco ligados na Turma do Rádio. Para quem você manda seu abraço, Ricardo Alexandre? Em primeiro lugar, Barbosa, eu vou mandar para Maria Yamazaki, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, agradecendo a ela os brindes que ela mandou para nós. Todo mundo adorou as camisetas, viu, Maria? Verdade. E manda um abraço também para Sônia Cácavo, Jussiara Melo, Silvia Maria Oliveira, Sueli Lima, Rose Campos, Tânia Gomes e Paulo Jorge. Para quem vai seu abraço, Coelho Lima? Os amigos que estão sempre em sintonia com a Turma do Rádio. Alô, amigo Alessandro de Almeida, a Sandra Cristina, Aparecida Silva, Reginaldo Pimentel e o José Roberto Chagas. Obrigado, gente. Você também pode mandar seu recado, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença na sua faculdade. E se você tem interesse em retransmitir nosso programa, fale conosco. contato@turmadoradio.com, contato@turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com.
E tem também nossa web rádio, não é, Jimmy? Relembre a galera, você já falou, entra lá na lojinha do Play Store, clica lá. Vai lá, procura Estação Toma do Rádio, é só seguir as instruções, baixar o nosso aplicativo, colocar aí no seu smartphone, pertinho do seu coração, Estação Toma do Rádio. Turma do Rádio. Muita gente pergunta pra gente da Turma do Rádio qual o restaurante que a gente mais gosta de frequentar. O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Por causa da qualidade da comida, que é sensacional, por causa do atendimento, que é sem igual, e por causa da variedade. Você tem comida japonesa, comida italiana, comida francesa, comida brasileira, tudo da melhor qualidade, um peixinho, seja no seu pratinho, acompanhado do pirãozinho ou do pirezinho. Pois é, onde encontrar isso tudo? O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Boa demais a comida, bom demais o lugar. E olha, se você chegar lá e perguntar pro Rogério, pro Miguel, pro Cacá, pra Rita, quem tiver lá, olha, tem desconto se eu falar que sou da Turma do Rádio? Ah, você vai ter um sim, um positivo e um desconto sensacional numa comida sem igual. Confira e depois me diga. Via Farani, Botafogo, do lado do edifício Argentina. Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Ele está sempre atento, de olho na justiça dos homens, nem sempre tão justa assim. De novo, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Estou voltando para falar de coisas atualíssimas e que não perdem de jeito nenhum o seu valor, principalmente porque atinge de maneira direcional a sociedade que paga para ter segurança e não tem segurança de modo algum. Olha, a atuação medrosa da polícia é inadequada. É, sem dúvida alguma, um incentivo a que todo mundo cometa crime. A verdade é o abarrotamento das penitenciárias que está aí para todo mundo ver. Quem pode dizer que parou num engarrafamento e não foi assaltado com armas, fuzis e até granada? Tudo isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Somos parados em uma blitz da bandidagem, porque a polícia não está lá. Quando você nota, exatamente os revólveres já estão apontados para você e para sua família. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro. E eu pergunto, quem não sofreu a ameaça de um carona de uma moto para entregar os seus pertences? As coisas vão de mal a pior aqui nessa nossa cidade, franca e sinceramente. Olha, se respeitamos o sinal vermelho, somos assaltados e ameaçados com a arma. É a turma da vagabundagem tentando fazer dinheiro para tomar cachaça e outras coisas mais. Amigos, a verdade é a seguinte: a bandidagem continua escarnecendo da polícia, que só chega atrasada. É uma triste e dolorosa verdade que nós temos que assistir diariamente, às vezes nas ruas e outras vezes na televisão, na rádio e nos jornais. Que povo infeliz nós somos. Turma do Rádio. Tá precisando de um ombro amigo?
Então você está no lugar certo, na hora exata. É agora o seu encontro com a conselheira da turma do rádio, Glória Brito. Não existe nada pior do que a mágoa, a ira, o ressentimento. Quando alguém nos fere, calunia, julga ou nos faz perder o chão, causa um grande sofrimento. Pior ainda é quando uma raiz de amargura cresce em nosso coração. Pesa a alma e nos entristece cada vez que lembramos das injúrias ou das injustiças. A gente não perdoa porque é bonito ou só porque está na Bíblia, não. Engana-se quem pensa que é só isso. Quando liberamos o perdão, nos libertamos do que aprisiona a nossa alegria, derrotamos o ódio, tiramos o peso da dor e abrimos espaço para o amor, que no final das contas é o que nos torna felizes de verdade, não é? Tá magoado? Perdoa, vai. Um beijo. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. O melhor remédio para qualquer problema é rir. Então, vamos tomar uma dose de alegria com o verdadeiro sentido das palavras. Sérgio Américo. Caminhão. Sabe o que significa? Estrada muito grande. Coelho Lima. Você sabe o que é barbicha? Sabe não, é? Botequim exclusivamente para atender a viadagem. Ricardo Alexandre. Cale-se. Ordem para ficar calado. E Jimmy Hall. Combustão. É mulher com peito muito grande. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Causos do Esporte com Sérgio Américo. É isso aí, Barbosa. Em nossa segunda participação, eu que falo sobre tantos colegas, amigos, alguns que se foram, e sobre essa questão folclórica dos bastidores do rádio e também do futebol. Vou contar agora uma mancada que eu fiz, que eu fui o responsável, né? O pessoal até me cobra, mas você nunca erra? Claro que eu erro. Então vou contar uma que aconteceu comigo, para que não pensem que eu apenas falo das situações que envolvem os demais colegas desse universo maravilhoso que é o rádio. Pois muito bem, eu estava fazendo um jogo pela Rádio Globo na década de 90 e a cerveja Brahma Chopp era um dos anunciantes. Então havia aquele slogan, Brahma Chopp é cerveja muito mais. Pois muito bem, o Zé Carlos Araújo estava narrando uma partida na década de 90 e eu fazendo a ponta, ou seja, descrevendo os lances que ele estava narrando. Então da cabine o Zé Carlos Araújo me chamou e eu fiz a ponta. Cruzamento da direita, matou no peito o Maurício, chutou pela linha de fundo, 0-0. Aí eu tinha que dar, né, o testemunhal do anunciante. Só que eu dei uma tremenda mancada. Eu disse nada mais, nada menos. 0-0 Flamengo e Botafogo, informando cerveja Brahma Chopp, a cerveja nunca mais. Imagine a alegria do patrocinador depois dessa mancada, hein, Barbosa? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Como acontece em todo início de ano, os economistas dão dicas sobre como passar o ano sem se endividar. Ricardo Alexandre. Pois é, Barbosa, verão a pleno vapor, temperaturas nas alturas, carnaval à vista, férias escolares e muita gente ainda planejando o que fazer. Mas, ao contrário de outros anos, a maioria da população vai ficar em casa mesmo. Só 16% dos brasileiros vão realizar o desejo de viajar nessa época. Um estudo do Instituto Fecomércio do Rio, com 1.200 pessoas de 74 cidades, mostra que metade dos que conseguirão viajar vai ficar mesmo pelo Brasil. Só 5% irão para fora do país. Entre os 84% que desistiram de viajar, 65% abriram mão do lazer por não poderem gastar ou apenas para evitar os gastos. Já para 28% que deixaram as viagens para o futuro, o objetivo maior é fazer hora extra, ou seja, trabalhar mais para faturar um dinheirinho a mais e engordar o orçamento. Num país de tantas atrações naturais, o turismo, que deveria ser incentivado, é punido. Turma do Rádio. Quem não gostaria de reviver bons momentos que já ficaram no passado?
É para isso que ele está aqui. Vamos abrir o baú do Jimmy Hall, a máquina do tempo da Turma do Rádio. Jimmy Hall. Deixa comigo, meu querido Barbosa. Pois é, gente, aqui no nossa Turma do Rádio nós temos os nossos pensadores, né? Com suas frases, né? A Glória Brito, né? O Sérgio Américo contando suas histórias. Hoje, na abertura do programa, o nosso querido Barbosa falou que estamos terminando o primeiro mês do ano de 2017 e nada mudou. Parece que continuamos no ano de 2016, né? Então, eu queria aqui me apropriar desse espaço só para dizer uma palavrinha para você, que uma vez eu fiz um curso de Poder da Mente com o padre Lauro Trevisan, com palavras de muita afirmação e incentivo pessoal. É uma frase assim para você meditar e pensar. Sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço, pois acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Nunca mais esqueci isso. Padre Lauro Trevisan disse isso. E a música que eu vou tocar agora, que é do ano de 1984, é do Ivan Lins, Um Novo Tempo. Nós precisamos de um novo tempo. Vamos virar essa página logo desse ano de 2016, acelerar 2017 e fazer uma vida melhor. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Linda música do Ivan Lins, Novo Tempo, que seja de inspiração, né? Assim como as palavras do padre Lauro Trevisan. Esse texto você vai acompanhar lá nas nossas canais, nas nossas páginas no Facebook, no YouTube. Fique conosco na Turma do Rádio. Um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. Tema de hoje: um projeto que tramita no Congresso das Mulheres o direito de prestar serviço militar ao completar 18 anos. Hoje, elas são aceitas nas Forças Armadas, mas sem possibilidade de combater, embora a Constituição iguale homens e mulheres em direitos e obrigações. Você acha que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e obrigações? A Constituição deveria definir áreas específicas para homens e mulheres? Pois bem, é o nosso tema de hoje. Começo pelo Jimmy Hall, que já está com a mão na massa aqui, que é um feminista de todos os costados, ou não? Vamos comprovar agora. Barbosa, né? nós já falamos num outro programa sobre o homem trabalhar, né, ter licença, né, gravidez para ficar. Eu acho o seguinte: serviço militar eu já acho, por ser obrigatório para os homens, já é errado. Eu acho que tinha que acabar com isso. E ser facultativo à mulher, por que não? Encarar como uma profissão. Pode ser mais um campo de trabalho para as mulheres, porque os países, Estados Unidos, países da Europa, tem pilotos de caça femininos nos Estados Unidos que vão... helicóptero, fuzileiros, existe já essa interação, mas eles têm um profissionalismo, é uma profissão, como ser um engenheiro, um advogado, eu vou ser militar, e essa é uma vocação. Por exemplo, você serviu o exército, Barbosa? Teve essa experiência militar? Não. Pois eu tive. A minha família é de muitos militares. Eu tenho primo que foi coronel, tio que foi coronel, o outro é da Marinha, é o comandante da ilha de Villeganhon aqui. Eu tive isso na minha vida. Mas eu jamais me dei bem com aquela rotina dura da vida militar. Mas tem gente que adora isso, homem ou mulher. Então, se isso for encarado de uma forma profissional e abrir esse novo campo para as mulheres, eu acho que sim, 1000 vezes sim. E acabar com o serviço obrigatório.
para ambos os sexos. Você acha que a Constituição deveria definir áreas específicas para homens e mulheres nos outros assuntos, ou todos eles deveriam ser tratados assim como você disse? Eu acho que tem, eu penso assim, eu sou muito liberal nesse aspecto. Toda vez que você diz, isso é para homem, isso é para mulher, você já está promovendo exclusão. É uma forma de exclusão, né? Eu acho que tudo na vida, todas as profissões, você tem que abrir. Obviamente, o homem e a mulher têm diferenças anatômicas, físicas, né? Obviamente isso, né? Estavam falando de TPM aqui hoje no programa, né? Em off, né? Isso já dá um diferencial grande. Imagina uma piloto de caça em TPM. Já fica difícil. Eu acho que tem que se respeitar as diferenças físicas, mas igualdade em todos os sentidos, em todas as profissões. Ricardo Alexandre, e você? Você acha que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e obrigações, ou a Constituição deveria definir áreas específicas para homens e mulheres? Olha, Barbosa, eu penso quase da mesma forma que o Jimmy Hall. Eu acho que não deve haver diferenciação entre homens e mulheres, deve ser visto o ser humano. Todo mundo deve ter as mesmas oportunidades, deve ser dado também cobrar os mesmos deveres, os mesmos direitos. Agora, deve caber à mulher decidir se quer ir para frente de combate ou não, porque ela pode ingressar na vida militar hoje, é permitido a ela, só não é permitido que ela vá para o combate, né, para a linha de frente num caso de uma guerra, de uma coisa assim. E eu acho que deve ser uma decisão dela. Se ela quiser seguir uma carreira que de repente a coloque em combate, que seja feito, desde que ela esteja preparada, seja treinada para isso. Eu não vejo nenhum problema na mulher exercer as mesmas funções que os homens. No outro dia mesmo eu me surpreendi. Eu pedi uma pintura no meu apartamento e no condomínio quem é que apareceu? Em vez de um homem, que eu estava habituado, pedreiro, pintora, não, veio uma mulher. Ela que fazia os serviços de pedreiro, de pintor. É bacana, mas a gente se surpreende, entende? Eu fiquei olhando, mas é uma mulher, eu ainda perguntei, é você mesmo? Você que vai fazer? Aí ela disse, por que não? É verdade, por que não? Ela tem todo o direito de fazer isso. Eu bato palmas para qualquer tipo de igualdade. Sérgio Américo, e você? Está com a dupla aí ou tem retificações a fazer? Você acha que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e obrigações, ou que a Constituição deveria definir áreas específicas para homens e para mulheres? Amigo Barbosa, a minha opinião vai ao encontro daquilo que disseram o Jimmy Hall e também o Ricardo Alexandre. E sobre essa questão do Ricardo Alexandre ter se surpreendido porque uma mulher foi à casa dele para serviços gerais de pintura, essa coisa toda, a gente não pode realmente deixar de falar sobre esse assunto. Ainda há, de verdade, na sociedade um certo preconceito. A gente vê, por exemplo, mulher dirigindo ônibus profissionalmente, táxi, em profissões que antigamente eram restritas aos homens, como, por exemplo, na polícia militar, né? E agora, no exército também existe essa prerrogativa da mulher fazer carreira, embora não possa combater. Agora, Barbosa, tirando esse preconceito que existe, a mulher já vem evoluindo há décadas. Então, gênero não pode ditar qual a profissão a ser desempenhada, seja por homem ou por mulher. Aí cabe o bom senso. A mulher sabe que existem determinadas profissões em que o esforço físico será muito maior que o intelectual. O bom senso imperando, repito, na minha opinião, o gênero não pode ditar qual a profissão de uma mulher ou de um homem. E você, Barbosa, acha que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e obrigações? De fato, a Constituição deveria definir áreas específicas para homens e para mulheres? Olha, Sérgio Américo, eu estou mudando de opinião de pouquíssimo tempo para cá, porque eu achava que homens eram absolutamente diferentes de mulheres no exercício de algumas funções. Não todas. Médico é uma função que pode ser exercida pelos os dois gêneros, engenharia, mas assim, na minha opinião, um fuzileiro não podia ser uma mulher, né? Porque exigiria fisicamente, profundamente da constituição da mulher, e para mim a mulher é um negócio delicado. Não ia ter uma mulher enfrentando um homem na frente de combate, a mulher iria sempre perder, né? Mudei. Depois que eu vi os últimos campeonatos de MMA, Sérgio Américo, eu mudei radicalmente a minha opinião. Mesmos direitos, mesmos deveres, mesmo tudo para a mulher. Tudo igual, né? O Jimmy quer falar alguma coisa aí? Jimmy, fala comigo aí. Porque, mas pera, alto lá, né?
Aquelas mulheres, elas estão devidamente estriquinadas. Tomaram aditivo demais. Testosterona, ali foi um tratamento, né? Mas eu concordo, você está certo, né? A gente mudar o pensamento é normal. Até porque mas porque elas batem muito, né? Batem muito e os exércitos e as forças são preparadas para isso. Ou seja, as próprias mulheres teriam incentivo dos seus grupamentos para que tomassem esses aditivos também para o campo de batalha. Então, minha opinião mudou, Serginho. Estou totalmente, Serginho, Jimmy, Coelho e Ricardo, estou totalmente diferente. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Glória Bito, agora você passa a régua. Fecha com mais um pensamento maravilhoso, por favor. Se quiser ser feliz por um momento, vingue-se. Mas se quiser ser feliz a vida toda, perdoe. Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim, Ricardo Alexandre. Entrou um ladrão em minha casa e começou a procurar dinheiro. Eu acordei, me levantei e fui procurar junto com ele. Ei, gente, é isso. A Turma do Rádio vai se despedindo cheia de saudade. Mas saiba, a gente tá direto com você no ar aí, no YouTube, nas rádios, né? Rádio Web, Estação Turma do Rádio, Rádio Cabo Frio e outras mais que nos retransmitem. E daqui a uma semana a gente volta com um programa novinho pra você. Um abraço, até lá! Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.